Dois gráficos aqui, o corte por gênero, Lula contra Flávio e Lula contra Tarcísio de Freitas. O que você queria observar nesses gráficos? Eu queria observar que o Lula perde entre os homens, né? Era isso que eu queria deixar claro, assim. E isso fica muito óbvio nesse gráfico aí, né? Não precisa nem muita tradução, né? O que, mais uma vez, Pedro, a gente retoma 2022. 2022, quando eu analisei a eleição de 2022, o voto feminino foi fundamental para a vitória do Lula. Mais uma vez, o PT se coloca numa posição de que eles perdem entre os homens. Isso é uma coisa que a gente vai observar, eu quero observar muito ao longo da campanha, porque isso ocorreu em 22 e, pelo que eu vejo aqui de números, tem o potencial de ocorrer de novo, da gente ter o PT, o Lula especificamente, concentrando a maioria entre as mulheres. Né? Para a sorte do presidente da República, o Brasil tem mais mulheres do que homens, né, Maurício? Sim. E eu não falo como piada, não. Eu não falo como piada, não, porque isso potencialmente faz diferença, né? Mas lembrando que o voto masculino foi fundamental para o Jair ali em 2018, né? Foi muito importante e, mais recentemente, esse fenômeno de que as mulheres votam diferente dos homens. Isso é um fenômeno mais recente, inclusive no mundo, né? A gente olhava muito mais por classe social, por região e hoje por escolaridade, e hoje, de fato, homens e mulheres votam diferente e a direita tem mais dificuldade de conversar com as mulheres e a esquerda mais dificuldade de conversar com os homens. Então, são, de fato, pontos de atenção. Sila, deixa eu te fazer uma pergunta, e aí eu peço desculpas para a Flávia, eu já cedo aqui à mesa, mas aproveitando também que o Maurício ainda está. Isso é um fenômeno que, de fato, ocorre em todas as Américas e na Europa, principalmente entre os mais jovens. Surgiu uma diferença de gênero ideológica que não existia. Existe um corte de as mulheres vão se tornando mais progressistas e os homens mais conservadores, e principalmente na turma com menos de 35 anos. Né? Não é uma coisa generalizada por todas as faixas etárias. Por quê? Vocês têm alguma tese? Eu acho que ele vem lá desde o Me Too, né? Aquele movimento em que as mulheres foram convidadas e tiveram a coragem de falar, né? Antes disso, as mulheres se posicionavam menos politicamente, então acho que aquele fenômeno, quando a gente fala de mundo, não especificamente de Brasil, mas fala dos Estados Unidos, por exemplo, ele é um recorte ali que a gente enxerga nisso. Então, eu me lembro quando eu fazia pesquisa qualitativa, eu não podia fazer grupo misto, ou seja, eu não conseguia fazer grupo com homens e mulheres, porque as mulheres se retraíam e não falavam na presença de homens. Estou falando disso há algumas décadas, mas nem tão longe, né? Isso mudou completamente. As mulheres hoje se posicionam. Agora, tem um fenômeno ali também de que a mulher decide mais tarde em quem ela vai votar. Ela vai deixando a decisão para mais tarde, nem sempre ela se posiciona. E aí pode ser também, né, por vou chamar aqui de medo, mas enfim, por uma restrição ali a se posicionar, que é um outro lado do que eu falei. Mas a mulher hoje, ela está muito mais fora dessa questão da polarização, e a mulher mais jovem, principalmente, ela não está nessa. A mulher mais jovem e as mulheres em geral estão em busca ali de resultados, de propostas concretas para os seus problemas. Então, elas ficam olhando ali qual é o candidato que vai trazer isso. A gente tem também, né, e aí a gente vai falar de Jair, por exemplo, né, candidatos machistas, obviamente, que retraem esse público. Aí não tem nem o que explicar, né? Então, quando a gente olha a campanha ali de 18, a campanha de 22, isso foi bastante importante, né? E nesse contexto, a escolha do vice, né, pode auxiliar de alguma forma, porque Bolsonaro é Bolsonaro, né, seja Bolsonaro pai ou Bolsonaro filho, eles representam ali uma mesma corrente política, mas a impressão que a gente tem até agora é que o discurso do Flávio vai ser um pouco mais ameno do que era o discurso do Jair, até por uma questão estratégica, né? Eles perderam o voto dessas mulheres
na eleição de 2022 e devem vir com um discurso muito mais ameno em relação a isso. O Flávio, por exemplo, não deve dizer que a filha dele é uma fraquejada ou então que mulher merecia ganhar menos porque engravida. Isso pode fazer com que esse jogo se inverta ou pelo menos se aproxime de alguma forma para vocês? Maurício, você quer Não, começar? eu acho que... Perdão que vai ser minha última intervenção aqui. Não, em primeiro lugar, que uma das coisas que em 2022 a gente apurou é que se especulou que a Tereza Cristina, na época ministra, podia ter sido vice do Jair Bolsonaro. Isso não aconteceu e muita gente do entorno dele dizia que isso era bom justamente por esse ponto que você acabou de fazer, né? Que é justamente para tentar ampliar o diálogo com o voto feminino. Agora, e eu acho que sim, eu acho que o Flávio vai ter que considerar isso. A gente viu, por isso que eu pedi para botar esse gráfico, Pedro, a diferença do voto feminino entre o Lula e o Flávio. Eles vão ter que, de alguma maneira, abordar isso e ter alguma medida de contenção. E pode ser que ter uma vice-mulher possa ajudar, sem dúvida. Agora, é importante dizer que Europa, Brasil, Estados Unidos tem um fenômeno que é comum, que é a sensação dos homens que perderam oportunidades. Os homens hoje, na média, ganham menos, têm menos empregabilidade, sofrem mais de questões mentais e quando a gente faz grupos qualitativos, eles culpam a ascensão das mulheres no mercado de trabalho, a ascensão dos direitos, enfim, tem um conflito que é recorrente nos lugares onde a gente pesquisa sobre a sensação, e na eleição do Trump de 24 isso ficou muito evidente, de que as mulheres ocupar o espaço significa perda de espaço por esses homens, e isso obviamente vai para a urna, né? Rejeição, a gente vai ter guerra de sexos. Lu, respondendo um pouco as tuas questões aí sobre vice, bom, em primeiro lugar, sim, acho que Flávio tem maiores chances de se posicionar com relação a esse tema, né, falar com as mulheres, no caso, mas Flávio sempre vai ter o desafio de atender aos dois lados, né, de atender o radicalismo, de atender isso que Maurício acabou de trazer e de conversar com maior amplitude. Com relação a ter uma vice-mulher, não obrigatoriamente isso resolve o problema, tá? Só para deixar claro, vai depender de que mulher é essa, e a gente tem uma máxima, né, no marketing político que diz que o eleitor não vota em vice, né? Vice funciona muito para criar narrativas. Então, nesse sentido, sim, se tiver uma mulher e se der espaço para ela, porque as campanhas em geral também tampouco dão espaço para vices, né? Os vices acabam se tornando ali uma parte do jogo da negociação política, não é? Então, vai depender também do quanto que vai se dar espaço para uma mulher que eventualmente fosse ser candidata a vice de um Flávio Bolsonaro. Então, acho que tem muitas variáveis aí nessa equação. Em ano eleitoral, o problema não é falta de informação, é o excesso de ruído, gente, a superficialidade e a briga constante pela sua atenção. É fácil se sentir perdido. O nosso trabalho no meio é fazer o oposto. Nossa missão é te dar clareza. É por isso que criamos a Pesquisa Meio Ideia, uma parceria nossa com o Instituto de Pesquisa Ideia, e os resultados de fevereiro já estão disponíveis. A pesquisa acompanha mês a mês o humor do eleitor brasileiro, o que pesa na escolha, o que muda voto, quais movimentos estão se consolidando no cenário político. Quem é assinante Meio Premium recebe a pesquisa em primeira mão em PDF, feita para leitura no celular e para circular, porque informação de qualidade precisa andar. Mas olha, a pesquisa é apenas a porta de entrada do nosso pacote de eleições de 2026. O pacote inclui ainda análises exclusivas que conectam os pontos, reportagens de bastidores direto de Brasília e newsletters especiais que antecipam os movimentos da política. É a sua ferramenta para ter uma visão de 360 graus, formar sua própria opinião com base sólida e qualificar as conversas que realmente importam. Por apenas R$15 por mês, você deixa de ser um espectador da política para se tornar alguém que entende profundamente. Assina o Meio Premium, tenha o controle da sua informação.